Olá, bom dia. Eu sou o professor tutor Douglas, tá, da disciplina de Física 2 e de algumas outras disciplinas também no EAD da Católica. Hoje nós temos esse assessoramento de Física 2 marcado, porque na verdade a disciplina ela tem uma parte de aulas práticas, né? Então a gente tem uma série de aulas de laboratório, são 16 horas no semestre dedicada à aula prática. Contudo, né, na situação que a gente está vivendo, a gente vai dedicar parte dessa carga horária para fazer algo que eu já fazia no laboratório, que é uma revisão das agendas antes de começar com as atividades práticas, mas agora a gente vai fazer essa parte com uma parte virtual, tá? Então, hoje a gente vai fazer uma revisão da agenda 1 até a agenda 3. Agenda 1 e agenda 2, elas já foram concluídas. Alguns alunos entraram depois e ainda estão fazendo essas duas agendas, mas a agenda 3 ainda está correndo, né? Ela fecha na semana que vem. Então a gente vai fazer uma revisão dessas três agendas e vai servir como base depois para que a gente possa trabalhar numa série de experimentos virtuais. A gente vai usar um laboratório virtual, por enquanto, até que sejam liberadas as aulas presenciais, né, de laboratório, e a gente vai usar um simulador para fazer alguns experimentos relacionados aos conteúdos da disciplina de Física 2. Bom, então a ideia para hoje, como eu disse, é fazer uma revisão dessas três agendas. Então, eu vou fazer uma revisão. Na sequência, conforme eu vou fazendo a revisão, eu vou resolvendo alguns exemplos relacionados às agendas. Da agenda 1 e da agenda 2, eu separei problemas parecidos com problemas que o pessoal teve um pouco mais de dificuldade para fazer essas duas agendas. E na agenda 3, eu separei alguns exemplos de uma maneira geral que envolvem os conceitos relacionados a essa agenda. Tá? Como é uma agenda que está rodando ainda, eu não corrigi para ver quais as dificuldades que vocês encontraram nessa agenda, então eu fiz um apanhado geral de problemas relacionados à agenda que vai abranger uma gama maior de situações que envolve lá a parte de oscilações, que é o conteúdo da agenda. Tá? Bom, essa aula vai ficar gravada e depois vai ser disponibilizado o link para vocês. Então a gente vai começar com essa revisão. Então eu vou fazer a revisão, resolver os exemplos e vou deixar um tempo ainda para que vocês tirem dúvidas de algum exercício que talvez não tenha sido abordado nessa revisão. Tá? E mesmo assim, obviamente, qualquer dúvida durante a explicação e a resolução dos exemplos, por favor, me avisem. Tá? É até melhor que vocês abram o microfone e falem se vocês tiverem alguma dúvida, porque enquanto eu estou escrevendo eu não consigo ler o chat. Tá? Então, qualquer dúvida, não entendeu algum passo, não entendeu algum conceito, por favor, me comunique. Tá? Vamos lá, vamos começar aqui com a nossa revisão. Na agenda 1, a gente começou estudando a parte de hidrostática. Então, definimos lá o que é um fluido, né? E vimos de uma maneira bem simples na definição que, por enquanto, atende às nossas necessidades, e nós definimos um fluido como sendo uma substância que pode escoar, né, facilmente, e com isso ela pode contornar contornar obstáculos com facilidade. Tá? Um fluido também, além disso, ele pode deformar-se de uma forma contínua quando ele está submetido a uma tensão de cisalhamento, diferente dos sólidos. Os sólidos eles têm um limite, né, o limite elástico, que aguenta essa tensão de cisalhamento. Já os fluidos não, os fluidos eles podem se deformar facilmente devido a essa tensão de cisalhamento. Então, como fluido, a gente tem
tem como exemplo os gases e os líquidos. A gente define uma grandeza bem importante no estudo dos fluidos, que é a chamada densidade. Dificilmente a gente trabalha diretamente com a massa do fluido. O que nos traz resultados mais importantes e mais palpáveis, digamos assim, acontece quando a gente utiliza a definição de densidade. Então a gente relaciona a densidade, né, com a massa e o volume da substância. Então a densidade de qualquer material vai ser definido por essa equação aqui, ó. Rho, que representa a densidade, essa letra grega representa a densidade, como sendo a massa dividido pelo volume. A unidade de densidade no SI, a unidade de massa é quilograma, a unidade de volume é metro cúbico, então a gente tem aqui quilograma por metro cúbico. Tá? A gente tem também a densidade relativa do material ou massa específica. Essa densidade relativa ou massa específica é a razão entre a densidade do material e a densidade da água, que é medida a 4 graus Celsius, que é 1.000 kg por metro cúbico. Tá? E essa densidade relativa, ou massa específica relativa, é um número puro, ou seja, não tem unidade de medida, é uma grandeza adimensional, visto que eu estou dividindo, né, duas grandezas que possuem a mesma unidade. Quando um corpo está imerso em um fluido como a água, por exemplo, esse fluido exerce uma força que é perpendicular em cada ponto da superfície do corpo. E a gente define essa força por unidade de área como sendo a pressão. Então aqui nós temos a equação da pressão. Pressão é igual a força por unidade de área. E se nós analisarmos aqui a unidade no SI, nós temos Newton por metro quadrado. Contudo, essa unidade no Sistema Internacional de Unidades recebe um nome um nome particular, um nome específico. Newton por metro quadrado é Pascal. Então, quando se aparecer algum problema em que a unidade da pressão está em Pascal, já está no SI, que é Newton por metro quadrado. Nós temos também o princípio de Steven. O princípio de Steven, ele nos dá a pressão a uma determinada profundidade em um fluido. Tá? E ele diz assim, o princípio de Steven: a pressão que o fluido exerce em um determinado ponto é denominada pressão hidrostática ou pressão efetiva. Tá? Nós temos essa relação aqui, essa equação, que nos dá o princípio de Steven. Esse primeiro P aqui é a pressão que eu estou medindo a uma determinada profundidade. Esse P0 é a pressão na profundidade zero, ou seja, aqui no topo, por exemplo, desse fluido. O ρ, essa letra grega, como a gente já viu ali, é a densidade ou massa específica do fluido. O G é a aceleração da gravidade. E o H é a profundidade em que a gente está medindo essa pressão. Então, notem o seguinte, esse P0 é uma constante, ele vai ficar aqui em cima, é pressão na profundidade zero. E a gente está somando aqui um outro termo. Esse outro termo aqui é justamente a pressão que vai aparecendo conforme a gente vai descendo aqui no fluido, conforme a gente vai aumentando a profundidade. Tá? Então a gente tem três consequências do princípio do teorema de Steven. Primeiro, a pressão aumenta com a profundidade. Então aqui nós temos dois pontos, o ponto A e o ponto B. No ponto B, a pressão é maior do que a pressão no ponto A, porque a profundidade é maior. Segundo princípio, segunda consequência, desculpe. No mesmo nível, as pressões são iguais, independente da quantidade de líquido que eu tenho em cima desse ponto. Na mesma profundidade, as pressões são iguais. E a terceira consequência, a superfície livre de um líquido em equilíbrio é plana e horizontal. Né? Então aqui essa superfície, ela,
que ela tá livre, em profundidade zero, essa superfície vai ser plana e horizontal. Ainda nessa agenda, nós estudamos o chamado princípio de Pascal. O que diz o princípio de Pascal? O princípio de Pascal diz para a gente que quando a gente aplica a pressão em um ponto do fluido, essa pressão ela é transmitida de forma igual a todos os pontos desse fluido. Tá? Não só ao fluido em si, como também às paredes do recipiente que contém esse fluido. Tá? Então aqui, ó, nesse exemplo, nós temos aqui um esquema de um elevador hidráulico. Então aqui a gente tem um fluido. Quando a gente aplica uma força nesse ponto aqui, a gente lembra que força sobre área vai dar pressão. Então eu tenho uma pressão aqui nesse ponto e essa pressão é transmitida em todos os pontos do fluido. Tá? Esse é um princípio de funcionamento de mecanismo hidráulico usado em elevadores de automóveis. Tá? Então, olha só, nós vamos ter o seguinte, variação de pressão no ponto 1 tem que ser igual à variação de pressão no ponto 2, visto que a pressão é transmitida igualmente para todos os pontos do fluido. Então, eu vou fazer ΔP1 é F1 sobre A1 e ΔP2 é F2 sobre A2. Então, igualando as duas aqui, eu vou ter essa equação. F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Se a gente isolar aqui o F1, esse A1 vem para cima, aqui, ó, multiplicando do outro lado, eu vou ter A1 sobre A2 vezes F2. Se a área 1 for menor do que a área 2, A1 sobre A2 vai dar 0, alguma coisa. Então vai ficar 0, alguma coisa vezes F2. Ou seja, a força F1 que eu tenho que aplicar aqui vai ser menor do que a força de saída. Então eu aplico uma força aqui e tenho uma força de saída maior lá do outro lado. Tá? Então a gente ganha em termos de força, só que a gente perde em função de deslocamento. Para causar um determinado deslocamento do lado 2, eu tenho que ter um deslocamento maior do lado 1. Tá? Então a gente ganha em força, só que contudo a gente acaba perdendo em deslocamento. Aqui, se nós tivermos um recipiente aqui na forma de cilindro, nós podemos usar essa equação aqui, ó. A área vai ser πr quadrado, que é a área da tampa do cilindro, por exemplo. Então, isso aqui a gente tem que tomar um certo cuidado para não errar aqui na hora de fazer esses cálculos. O princípio de Arquimedes, ainda na parte de fluidos em repouso, a gente tem o seguinte: um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido é sustentado por uma força cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo, que é a nossa chamada força de empuxo, que aparece aqui, ó. A força de empuxo ela é igual à massa específica do fluido vezes o volume do fluido que foi deslocado vezes G. Como assim, professor? O volume do fluido que foi deslocado. Esse volume do fluido que foi deslocado vai ser justamente o volume do corpo que está abaixo da linha da superfície. Então, se eu tiver uma esfera totalmente submersa, esse volume deslocado é o volume da esfera. Se ela estiver metade dela submersa e metade não, esse volume aqui é justamente a metade do volume da esfera. E cuidado, essa massa específica aqui não é da esfera, é do fluido. Para o empuxo, nós sempre utilizamos a massa específica do fluido. Então, nesse princípio de Arquimedes, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Isso causa bastante confusão. Tá? Na equação do empuxo, a gente utiliza sempre a massa específica do fluido. Então, olha só, tem um fato interessante. Se eu tiver uma
uma esfera de ferro e uma esfera de isopor, ambas com o mesmo volume, se eu colocar as duas submersas, totalmente submersas na água, por exemplo, as duas vão ter exatamente a mesma força de empuxo, porque o mesmo volume vai estar submerso. Aqui vai ser a densidade da água, o G é a aceleração da gravidade, e elas vão ter exatamente a mesma força de empuxo. Só que a gente sabe que se eu colocar a esfera de ferro, ela afunda, e se eu colocar a esfera de isopor, ela vai para a superfície, né? Ela vai emergir. Por quê? Porque a densidade desses dois materiais são diferentes. Como a densidade da esfera de ferro, que é por volta de 7.900 kg por metro cúbico, é maior do que a da água, que é por volta de 1.000 kg por metro cúbico, a esfera de ferro afunda. Já o isopor tem uma densidade ou massa específica, né, muito menor do que a da água, então ele acaba indo para a superfície. Tá? A agenda 1 foi justamente a parte de fluidos em repouso. Tá? Então a gente vai resolver alguns exemplos aqui para fazer essa revisão. Como eu disse, são exemplos que o pessoal, relacionados a problemas que o pessoal teve maior dificuldade, e depois a gente segue para a agenda 2. Pessoal, alguma dúvida até agora? Algum questionamento? Vocês podem usar o chat e o microfone também. Tá ok, Kleber? Então, beleza. Então, vamos lá. Deixa eu agora compartilhar aqui com vocês outra tela para a gente resolver alguns exemplos. Então, vamos lá. Vamos começar com aqui o exemplo 1. Só um minutinho. Vamos começar com um bem básico, para a gente aplicar justamente a definição lá de pressão. Então, esse primeiro exemplo diz o seguinte para a gente. Determine o aumento de pressão do fluido em uma seringa quando uma enfermeira aplica uma força de 42 newtons ao êmbolo circular da seringa, que tem um raio de 1,1 centímetro. Vamos só esboçar aqui o que está acontecendo. Aqui eu vou representar a superfície que a gente tem a força sendo aplicada. E aqui eu vou representar a nossa força sendo aplicada. Então aqui a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter a enfermeira aplicando uma força F nessa superfície aqui. Essa superfície tem uma determinada área. Como aqui a gente tem um êmbolo circular, essa área vai ser igual a πr quadrado. E agora a gente simplesmente vai usar a definição de pressão. O aumento de pressão vai ser dado por essa fórmula aqui, ó. Pressão. Deixa eu usar só um P maiúsculo para seguir a anotação do livro, do slide. Pressão é igual a força sobre área. Tá? A área, por sua vez, é dada por essa relação aqui. Então, vou escrever que pressão é igual a força
sobre πr quadrado. E agora a gente vai substituir os valores. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque esse raio aqui, ó, ele está em centímetros. A gente vai ter que usar ele em metros para usar em unidades do SI. Então vamos lá. Pressão, a força é 42 newtons. Aqui a área vai ser πr quadrado. Para transformar, para converter de centímetro para metro, a gente divide por 100. Então a gente vai ter 0,011 metros ao quadrado. Agora só deixa eu usar aqui a nossa calculadora para resolver isso daqui. Nós vamos achar aqui um valor de aproximadamente 1,1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Como eu falei para vocês, Newton por metro quadrado recebe o nome particular no SI, que é Pascal. Então eu tenho 1,1 vezes 10 na 5 Pascal. Dessa forma. Certo? Então aqui um exemplo bem simples para a gente começar. Nesse primeiro exemplo, o que muita gente errou lá na hora de enviar a atividade foi justamente a conversão dessa unidade. Então vamos lá. Pessoal, alguma dúvida? Podemos para o próximo? Vamos lá, então vamos para o próximo exemplo. Esse exemplo 2 aqui, ele diz o seguinte: alguns membros da tripulação tentam escapar de um submarino avariado, 100 metros abaixo da superfície. Que força deve ser aplicada a uma escotilha de emergência de 1,2 metros por 0,60 metros para abri-la para fora nessa profundidade? Suponha que a massa específica da água do oceano é 1.024 kg por metro cúbico e que a pressão do ar no interior do submarino é de 1 atm. Então, o que nós conhecemos aqui? Nós conhecemos a profundidade em que o submarino está, nós conhecemos as dimensões da escotilha e conhecemos a massa específica da água do oceano. E ainda o problema diz para a gente que a gente tem aqui no interior do submarino uma pressão de 1 atm. Isso daqui. O que a gente vai fazer agora aqui, inicialmente, é esboçar, fazer um desenho dessa escotilha para analisar as forças que atuam sobre ela. Então vamos lá, vamos fazer esse desenho. Vamos desenhar aqui a nossa escotilha. Uma parte dela, né? E o que a gente conhece? A gente conhece as dimensões dela. Vamos então já marcar essas dimensões aqui. Então eu conheço um lado e o outro lado. Então esse lado aqui
Eu conheço e conheço esse outro lado aqui. Esse daqui mede 1,2 metros. E esse outro aqui mede 0,60 metros. Agora a gente vai analisar as forças que atuam sobre essa escotilha. Bom, vamos considerar o interior do submarino aqui na parte de baixo, né? Então a gente vai ter o seguinte, ó. Nós queremos aplicar uma força para empurrar essa escotilha para fora. Então essa daqui é a força que a gente quer calcular, o F. Contudo, quais as forças que nós temos aqui ainda? Esse submarino está a uma determinada profundidade. Então aqui eu ainda vou ter uma força que a água do oceano está aplicando a essa escotilha, que depende da profundidade. Essa força aqui eu vou chamar de força externa. E o problema, ele dá uma informação bem importante para a gente. Ele diz para a gente que ali dentro, no submarino, tem uma pressão interna de 1 atm. Então tem mais uma força interna ajudando a gente a empurrar essa escotilha para fora, que eu vou chamar de Fi. Bom, vamos lá, vamos analisar agora esse sistema de forças. Se nós analisarmos aqui, para que isso aqui fique em repouso, a força F mais a força Fi tem que ser, no mínimo, igual à força Fe. Então, aqui a gente vai calcular o limite de força que a gente precisa aplicar. Então, eu vou isolar o F aqui e eu vou ter que essa força F vai ser igual à força externa menos a força interna. Dessa forma. Agora a gente vai lembrar ainda o seguinte: pressão é igual a força sobre área. Ou seja, deixa eu só usar a mesma letra aqui. Ou seja, a força vai ser igual a pressão vezes a área. Então agora eu vou substituir aqui, ó, e vou escrever assim: a força F que eu quero calcular vai ser igual à pressão externa vezes a área da escotilha, menos a pressão interna vezes a área da escotilha. Se eu colocar aqui a área em evidência, eu vou ter pressão externa menos a pressão interna vezes a área. E eu tenho justamente essa força externa. Agora, a pressão interna eu tenho, ele já fornece aqui para a gente. Ó. Isso daqui é a pressão interna. A pressão externa, por sua vez, eu vou precisar calcular ela utilizando o princípio do Steven. Então eu vou escrever assim, ó. A pressão externa vai ser igual à pressão na superfície mais ρ g h. Pessoal, só um minutinho que só vou regular um negocinho no som e já volto.
Pronto, desculpa, pessoal. Então vamos lá. Vamos só analisar agora aqui. Essa daqui é a pressão na superfície, que ela é igual a um ATM, tá? Contudo, a gente tem que tomar um certo cuidado aqui. A gente vai escrever assim, ó. A gente tem que usar tudo em unidade do SI. Um ATM, ele é igual a 1,01 vezes 10 na 5 Pascal. 1,01 vezes 10 na 5 Pascal. Nesse caso aqui, nesse problema, não vai fazer diferença porque vai acabar se cancelando. Tá? Mas se não se cancelasse, por que vai se cancelar? Porque a pressão interna é justamente de um ATM. Tá? Mas se caso não cancelasse, a gente teria que tomar esse cuidado. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir essa minha expressão aqui, ó, aqui. Então eu vou ter assim, F igual a P0 mais Rho GH menos a pressão interna. E agora a gente vai substituir os valores aqui para calcular essa força. Então vamos lá. A área vai ser um lado da escotilha, 1,2 vezes 0,6. Então vou ter 1,2 metros vezes 0,60 metros. Dessa forma. Certo? Agora aqui, a pressão P0 que a gente tem aqui é de 1 atm, que é isso daqui. 1,01 vezes 10 a 5. Então, eu vou ter 1,01 vezes 10 na 5 Pascal. Mais Rho. A densidade da água que o problema fornece aqui para gente é 1024. Então, 1024 quilogramas por metro cúbico, vezes a aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes a profundidade 100 metros, menos aquela pressão interna que a gente tinha, que é de 1 atm e também é igual a isso. Como a pressão interna é justamente igual à pressão lá na superfície, elas vão acabar se cancelando aqui. E agora a gente só resolve isso daqui. Então eu vou ter 1,2 vezes 0,6 vezes 1024 vezes 9,81 vezes 100. E aqui a gente vai ter uma força de 7,2 vezes 10 na 5 newtons. Só deixa eu conferir tudo aqui.
Isso aí. Tá? Que seria equivalente a erguer 73 toneladas. Né? É uma profundidade bem considerável, então é bem. A força que a gente tem que aplicar ali é bem intensa. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Podemos prosseguir? Então, beleza. Vamos dar uma olhadinha em mais um exemplo aqui, então. Esse exemplo diz o seguinte: na figura, uma mola de constante elástica 3 vezes 10 a 4 newton por metro liga uma viga rígida ao êmbolo de saída de um macaco hidráulico, que é essa extremidade aqui, ó, nessa parte, tá? Ah, um recipiente vazio de massa desprezível está sobre o êmbolo de entrada, aqui do outro lado. Ali. O êmbolo de entrada tem uma área AE, então aqui ó, nós temos uma área AE, e o êmbolo de saída tem uma área, que eu vou chamar de AS, que é igual a 18 vezes a área AE. Inicialmente a mola está relaxada. Quantos quilogramas de areia devem ser despejados lentamente no recipiente para que a mola sofra uma compressão de 5 centímetros? Então a gente vai colocar lentamente areia aqui, nesse ponto. Então aqui nós vamos ter uma força. Opa, que vai ser justamente o peso da areia, tá? Então aqui peso da areia. E conforme nós vamos colocando areia aqui, essa pressão é transmitida igualmente para todos os pontos fluidos e vai levantar aquele outro lado e comprimir a mola. Então aqui a gente vai ter uma força de saída. Fs. Aqui. Agora a gente vai lembrar do princípio de Pascal que a gente viu ali no início, na revisão da Agenda 1. Ele diz o seguinte, o princípio de Pascal, que a força de entrada sobre a área de entrada tem que ser igual à força de saída sobre a área de saída. Dessa forma aqui. Tá? Então é daqui que nós vamos partir. Agora, o que é a força de entrada e o que é a força de saída? A força de entrada é o peso da areia. Então, massa da areia vezes a aceleração da gravidade. A força de saída é a força para comprimir essa mola. Essa força para comprimir essa mola, vocês estudaram lá na Física 1, que é a chamada força elástica. E ela é dada pela lei de Hooke, que é igual a K, a força, né?
elástica é igual a K vezes X, onde o K é justamente a constante elástica e esse X é a deformação. Então, agora, simplesmente, nós vamos substituir aqui nessa equação. Então, a força de entrada vai ser a massa da areia vezes a aceleração da gravidade, a área de entrada. A força de saída vai ser igual a K vezes X. E a área de saída, o problema relaciona para a gente com a área de entrada. Olha só, ele diz que a área de saída é 18 vezes a área de entrada. Então, a gente vai ter aqui 18 área de entrada. Então, essa área aqui de saída, o AE, acaba cancelando dos dois lados. E agora a gente vai calcular o que a gente quer, substituindo o que a gente já conhece. Nós queremos o M e vamos substituir as outras grandezas. O G é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Esse AE foi embora. O K é a constante elástica. O problema diz para a gente quanto que é essa constante elástica, que está aqui, ó. Esse é o nosso K. 3 vezes 10 a 4 newton por metro quadrado. Newton por metro, desculpe. Newton por metro quadrado seria a pressão. E esse X é a deformação da mola, que é esse valor aqui, ó. Só que a gente tem que passar para metros. Então a gente divide por 100. A gente vai ter 0. Ó, ali o nosso X é 5 centímetros, então 0,0, aqui 0,500 metros. Tudo isso dividido por 18, lá da relação das áreas. E aqui agora a gente calcula essa massa. Então eu vou resolver esse lado aqui e depois vou dividir por 9,81. Então 3 vezes 10 na 4, vezes 0,05, dividido por 18, tudo isso dividido por 9,81. Então vou ter aqui aproximadamente 8,5 quilogramas. Essa é a massa de areia que a gente precisa colocar ali. Certo, pessoal? De boa? Seguimos? Então vamos lá. Vamos ver mais um exemplo aqui. Deixa eu só ver aqui. Nesse daqui a gente vai trabalhar com o princípio de Arquimedes. Então a gente tem o seguinte, ó. Uma esfera oca de raio 8 centímetros e raio externo, raio interno 8 centímetros e raio externo 9 centímetros, flutua com metade do volume submerso em um líquido
de massa específica 800 quilogramas. Tá? Na letra A, pede para calcular qual é a massa da esfera. E na letra B, pede para calcular qual é o material específico, qual é a massa específica do material dessa esfera. Vamos só tentar desenhar aqui essa esfera. Tá. Então vamos lá. Ó. Ela tem um raio aqui, um raio interno, e tem um raio externo. Raio interno, e aqui o raio externo. E o problema está falando para a gente que ela está metade dela submersa. Aqui. Metade dela está submersa. Certo? Bom, na letra A a gente quer calcular essa massa dessa esfera. Então a gente vai fazer o seguinte. Essa esfera vai ter um peso apontando para baixo. Peso da esfera para baixo. Peso dela, chamar de P. E vai ter uma força de empuxo empurrando essa esfera para cima. Se ela está flutuando, a gente pode escrever que o peso dela tem que ser igual à força de empuxo. Dessa forma. Agora, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E a força de empuxo vai ser a massa específica do fluido vezes o volume do fluido deslocado vezes a aceleração da gravidade. Nesse caso aqui, eu tenho o G multiplicando os dois lados, eu posso cortar. E vai me restar apenas que a massa dessa esfera vai ser igual à densidade do fluido vezes o volume de fluido deslocado. Agora, qual que é o volume de fluido deslocado? O problema está dizendo para a gente que a metade do volume dela está submerso. Então, o volume de fluido deslocado, o volume de fluido submerso, da esfera submersa, vai ser metade, 1/2, do volume, que eu vou chamar de volume externo da esfera, que eu vou calcular usando o raio externo. Então, vou ter aqui 1/2. Volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, raio externo ao cubo. E agora a gente já vai calcular isso daqui. Aqui, 1 vezes 4 vai dar 4. 2 vezes 3 vai dar 6. Π. E eu tenho que usar esse raio em metros. O raio externo da esfera é igual a 9 centímetros. Então, divide por 100, vai dar 0,090 metros. Tudo isso ao cubo. Então, 0,090 ao cubo vezes π vezes 4 dividido por 6. Vai dar
arredondando aqui, 3,1 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Só deixa eu conferir aqui. Opa. Deixa eu arrumar aqui, ó. É 1,5. 1,5 vezes 10 a menos 3. Metros cúbicos. Isso aí. E agora sim eu posso calcular a massa dela. A gente vai substituir aqui, ó. A massa específica do fluido que a gente tem é igual a 800 kg por metro cúbico. O volume da esfera, que é o volume deslocado fluido, melhor dizendo, é 1,5 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Esse vai embora com esse. E daí nós vamos ter 800 vezes 1,5 vezes 10 a menos 3, que vai dar 1,2 quilogramas. Então essa é a massa dessa esfera. 1,2 quilogramas. Na letra B, nós queremos calcular a massa específica do material. Então a gente vai ter que calcular agora também o volume interno dessa esfera. Para descontar do volume externo, então vou ter 4 terços de π R interno ao cubo. O raio interno que o problema fornece para a gente é 8 centímetros. Então aqui 0,08 ao cubo, vezes 4 vezes π, dividido por 3. Vai dar 2,1 vezes 10 a menos 3. Metros cúbicos. Tá? Esse é o volume interno da esfera. A gente vai precisar do volume externo também. Aqui em cima a gente calculou a metade desse volume. Então vai dar o dobro disso. Tá? Mas só para todo mundo acompanhar, vamos fazer com passo a passo aqui. 4 terços de π raio externo ao cubo. 4 terços de π, 0,0090 metros ao cubo. E daí a gente calcula agora o volume externo aqui. Só deixa eu ver certinho para ver os algarismos significativos. Redonda vai dar 3,1 vezes 10 a menos 3. Não deu exatamente o dobro desse daqui, porque eu tive que fazer arredondamentos, tanto ali em cima quanto aqui nessa parte de baixo. E por que eu calculei isso? Porque eu quero a massa específica. A massa específica
é igual a massa dividido pelo volume do material. Se eu considerar apenas o volume externo, eu vou estar calculando o volume da parte, vou estar considerando a parte oca também. Tá? Então, aqui é o volume do material. Então, a gente vai ter agora a massa, que é 1,2 quilogramas, dividido pelo volume externo, menos o volume interno. Três ponto um dez na menos 3, menos 2,110 a menos 3. Aí eu vou ter isso dividido, 1,2 dividido por isso. E eu vou ter aqui 1.200 quilogramas por metro cúbico. Tá? Essa é a massa específica desse material. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Ok? Então tá. Então essa foi a parte de fluidos em repouso. Agora a gente vai ver a parte de fluidos em movimento. Então deixa eu compartilhar agora outra tela com vocês. Então agora a gente vai para a parte de hidrodinâmica. Na hidrodinâmica, a gente primeiro definiu a equação da continuidade, né, que garante que a mesma quantidade de fluido que entra em determinado ponto sai no outro lado com o mesmo volume, no mesmo tempo. Então a gente vai ter assim, ó, a área 1 vezes a velocidade 1 tem que ser igual a área 2 vezes a velocidade 2. E depois também definimos a equação de Bernoulli, que relaciona pressão, velocidade e altura, né, em dois pontos diferentes do fluido. Tá? A gente fez algumas considerações, que esse escoamento ocorre em regime permanente, ele é incompressível se a gente não consegue comprimir o fluido, né? O fluido é considerado ideal, então a viscosidade é nula, e ele não tem dissipação de energia ao longo do escoamento. O escoamento ele tem uma distribuição uniforme das propriedades nas seções, não tem presença de máquina hidráulica, ou seja, não tem a presença de um dispositivo que forneça ou retire energia do fluido, e que esse fluido pode escoar sem trocar calor. Tá? Então a gente viu algumas aplicações da equação de Bernoulli, né, como o tubo de Pitot, o medidor Venturi e a velocidade de escoamento através de pequenos orifícios. Tá? Já vamos para o exemplo, para a gente conseguir trabalhar depois a parte da agenda 3.
Vamos já resolver aqui um exemplo, então. Então aqui a gente tem o seguinte. Um cano com um diâmetro interno de 2,5 centímetros transporta água para o porão de uma casa a uma velocidade de 0,90 metros por segundo, com uma pressão de 170 kPa, ou seja, 170 mil Pascal. Se o cano se estreita para 1,2 centímetros e sobe para o segundo piso 7,6 centímetros acima do ponto de entrada, quais são? Letra A velocidade e letra B, a pressão no segundo piso. Tá? Vamos só tentar desenhar mais ou menos o que está acontecendo aqui. Então aqui a gente tem a parte de baixo, tem um cano que ele sobe e se estreita. Então nós temos fluido entrando aqui embaixo com uma velocidade que eu vou chamar de V1 e saindo com uma velocidade V2. Dessa forma. Tá? Aqui a gente tem uma variação também de altura entre o centro dos dois canos. Aqui e aqui. Tá? Essa altura aqui o problema fornece para a gente também. Diz que é 7,6 metros. E nós conhecemos o diâmetro de entrada e o diâmetro de saída. O diâmetro 1, o diâmetro de entrada, ele é igual a 2,5 centímetros. Ou seja, o raio 1, que é a metade disso, vai ser igual a 1,25 centímetros. O diâmetro 2 é igual a 1,2 centímetros. E o raio 2, que é a metade do diâmetro, vai ser igual a 0,6 centímetros. Isso aqui. A velocidade V1 a gente conhece, que é 0,90. V1 igual a 0,90 metros por segundo. Aqui nós vamos usar agora a equação da continuidade. A equação da continuidade é o seguinte para a gente. A1 V1 é igual a 2 V2. A área vai ser πr ao quadrado. Então, R1 ao quadrado, aqui V1. A área 2 vai ser πr2 ao quadrado, V2. Eu tenho π dos dois lados ali, posso simplificar. E agora só vou substituir as informações. O R1, aqui eu posso até deixar em centímetro, tá? Porque vai ficar centímetro e quadrado dos dois lados, vai cancelar, não tem problema.
Então, eu vou ter R1 como sendo 1,25 centímetros, tudo isso ao quadrado, vezes V1, que é 0,90, V2 é o que eu quero, e a área 2, o R2 vai ficar ali 0,6 centímetros ao quadrado, vezes o V2 que eu quero calcular. E agora a gente vai isolar esse V2. E nós vamos achar aqui aproximadamente 3,9 metros por segundo. Então, essa é a velocidade lá no ponto 2, tá, que a gente queria calcular. Na letra A gente vai ter que calcular agora, usar, como nós queremos a pressão no ponto 2, nós vamos calcular agora usando a equação de Bernoulli. Então, a gente tem o seguinte: P1 mais 1 meio de ρ V1 ao quadrado, mais ρg H1, né, lá da equação de Bernoulli. Tudo isso tem que ser exatamente a mesma coisa, só que no ponto 2. P2 mais 1 meio de ρ V2 ao quadrado, mais ρ G H2. A gente sempre pega a menor altura como sendo zero. A menor altura é a altura do ponto 1. Então, o nosso H1 vai dar zero. Então, esse termo aqui vai embora. E agora a gente só substitui as coisas. O P1 que ele fornece para a gente, eu não vou colocar unidade, porque senão vai ficar muito grande isso aqui, tá? O P1, ele é igual a 170 mil Pascal. Tem que cuidar, tá? Esse K aqui é 1000. Então, na hora de colocar, tem que colocar 10 na 3 ali no problema, senão vai dar errado. Então, 170 vezes 10 na 3, mais. Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse termo aqui, ele vai passar para o outro lado negativo. Eu vou colocar um meio de ρ em evidência e vou ter o seguinte. O ρ, ele não fornece ele para a gente, então é o ρ da água, que é 998. Então, 998. Eu vou ter V1 ao quadrado. O nosso V1 é 0,90. Vou passar isso para o outro lado, vai negativo, então menos. E eu coloquei um meio de ρ em evidência, então menos 3,9 ao quadrado. E esse daqui eu vou passar para o outro lado também, vai negativo. Então, 998 vezes 9,81 vezes o H, que o nosso H ali é 7,6 metros. Tudo isso igual ao P2 que a gente quer calcular. Vamos fazer passo a passo aqui. Aqui vai dar 170 vezes 10 na 3. Aqui eu vou ter 0,9 ao quadrado, menos 3,9 ao quadrado, vezes 998, dividido por 2. Aqui vai dar 7,1 vezes 10 na 3, 7,2.
vezes 10 na 3. Só deixa eu conferir tudo certinho aqui. Só ver, para não resolver errado e levando o resultado errado. Isso daí. E agora esse último termo aqui, 998 vezes 9,81 vezes 7,6. Vai dar 7,4 vezes 10 na 4. Tudo isso igual a P2. E agora a gente só resolve isso daqui. 170, 10 na 3, menos 7,2, 10 na 3, menos 7,4, 10 na 4. 8,9 vezes 10 na 4 Pascal. Dessa forma. Beleza? Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Seguimos para a parte de oscilações, então. Essa parte de movimento de fluido foi esse problema que eu percebi assim, que o pessoal teve mais dificuldade. Tá? O restante, nas agendas, pareceu ser bem tranquilo mesmo. Então vamos lá, vamos continuar agora com a. Agora a gente vai ver. Eu vou deixar, ela vai ficar gravada, tá, Kleber? Depois eu vou pedir para disponibilizar o link para vocês. Tá? Pode ficar tranquilo. Depois, quando acabar a aula, gera um link para mim, daí eu salvo e peço para na semana que vem disponibilizarem para vocês a aula gravada, tá bom? Ah, tá bom, Kleber. Beleza. Então, agora a gente vai ver a unidade 3, que trata a parte de movimento harmônico simples. Tá? Então, sistemas que envolvem oscilações. Bom, a gente tem alguns tipos de oscilações, na verdade, dois tipos, que são as oscilações forçadas e as oscilações livres. Tá? Aqui a gente vai trabalhar basicamente com oscilações livres. As forçadas e amortecidas, enfim, a gente não vai trabalhar nesse momento. Tá? Então, dentro dessas oscilações livres, a gente estuda o movimento harmônico simples, que a gente chama de MHS. Esse movimento ele é caracterizado por apresentar um movimento que se repete em intervalos de tempos regulares. Ou seja, o movimento ele vai se repetir sempre no mesmo intervalo de tempo. Então, se a cada 2 segundos a gente tem uma oscilação sendo completada, sempre a cada 2 segundos a gente vai ter essa oscilação sendo completada. Tá? E isso facilita a nossa vida trabalhar com problemas desse tipo. A equação da posição de um corpo em MHS é dada por essa expressão aqui, ó. Posição em função do tempo é igual a xm vezes cosseno de ômega t mais φ. O que é cada coisa? O xm é a amplitude do movimento, ou seja, o maior deslocamento que a partícula tem no eixo x. Esse termo entre parênteses aqui, ele é chamado de fase do movimento, onde esse ômega aqui
é a frequência angular, o t é o tempo, e esse φ aqui é o que a gente chama de constante de fase. Essa constante de fase aqui vai depender, ela depende de onde a partícula está, onde o corpo está sobre o eixo x, no momento em que a gente começa a contar o tempo. Dessa equação aqui, a gente obtém essas outras duas. Se a gente derivar uma vez essa equação, a gente tem a velocidade em função do tempo. Se a gente derivar a velocidade, a gente tem a aceleração em função do tempo. Se a gente relacionar a segunda lei de Newton com a lei de Hooke, então a gente vai ter assim, ó, ma igual a kx. Se nós igualarmos essas duas equações aqui, nós vamos encontrar essa expressão aqui, ó. Ômega é raiz de k sobre m, onde o k é a constante elástica e o m é a massa do corpo que está preso à mola. Tá? Outras relações importantes. A frequência angular, o ômega, também é calculada como sendo 2π sobre o período, ou 2π vezes a frequência, porque a gente tem que a frequência é 1 sobre o período. Né? Então, o período também é 1 sobre a frequência, então, substituindo nessa equação, a gente obtém essa. A energia no movimento harmônico simples é dado por essa expressão aqui, ó. Né? A energia é 1 meio de kxm ao quadrado. Então, essa daqui é a energia mecânica. Tá? Para um oscilador linear, que é o que a gente vai trabalhar, ela é sempre constante e independe do tempo. Como aplicação do MHS, nós temos 3 aplicações aqui, que é o pêndulo simples, o pêndulo físico e o pêndulo de torção. Tá? A gente não vai entrar em detalhes nessas aplicações, mas tanto o pêndulo simples, quanto o pêndulo físico, quanto o pêndulo de torção, eles são aplicações do MHS. E vamos já resolver aqui alguns exemplos. Então vamos lá, vamos ver o nosso primeiro exemplo, esse tipo de movimento. Vamos começar com esse bem básico para que a gente entenda bem os conceitos que estão envolvidos aí. Então a gente tem assim, ó, um oscilador é formado por um bloco com uma massa de 0,500 kg ligados a uma mola. Quando é posto em oscilação, com uma amplitude de 35 centímetros, o oscilador repete o movimento a cada meio segundo. Então a gente tem, que a gente conhece aqui, é a massa que nós temos ali no nosso oscilador. Nós conhecemos a amplitude e nós conhecemos o tempo em que o movimento se repete. E agora a gente vai resolver aqui, calcular, responder o que o problema está pedindo. Na letra A, ele pede para que a gente determine o período que nós representamos pela letra T maiúscula. O que é o período? O período é o tempo necessário para que o movimento se repita. Nesse caso aqui, o enunciado diz para a gente que o movimento ele se repete a cada meio segundo. Então, esse 0,500 aqui é justamente o período.
Então, esse já é o período. Na letra B, pede para calcular a frequência. A frequência é igual a 1 sobre o período. Então, a gente vai ter 1 dividido por 0,500 segundos. Quando nós dividirmos 1 por 0,500, a gente vai ter 2. Unidade de frequência no SI é o Hertz, que nós representamos por Hz. Na letra C, nós queremos calcular a frequência angular. A gente tem o seguinte: frequência angular ela é igual a 2π vezes a frequência. Cuidado para não confundir frequência angular com frequência. A frequência angular é esse ômega aqui, que é dado em radianos por segundo. A frequência é só esse F, que é dado em hertz. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Então vamos substituir aqui. 2π. E a frequência, nós acabamos de calcular ali, que é igual a 2 Hz. Então ali a gente vai ter 4π, que vai ser, deixa eu ver só os algarismos significativos aqui, que vai ser igual a 12,6 radianos por segundo. Continuando, na letra D, nós queremos a constante elástica da mola. Nós queremos esse K aqui, ó. Então, nós temos essa equação aqui. Ômega é igual a raiz quadrada de K sobre M. Nós conhecemos o ômega e nós conhecemos o M, então a gente pode calcular o K. Então, vamos substituir aqui. O ômega, a gente acabou de calcular aqui. 12,6 rad por segundo. O K é o que nós queremos. E o M, o problema fornece para a gente. Lá no enunciado, ele diz que a massa é 0,500 quilogramas, meio quilo. Agora, como que eu faço para isolar esse K? Eu tenho que tirar essa raiz aqui. Para isso, eu vou elevar os dois lados da equação ao quadrado. Quando eu elevar ao quadrado, essa raiz vai embora com aquele quadrado. Então, ali, 12,6 ao quadrado vai dar 158,76 rad quadrado por segundo ao quadrado. E quando eu elevei ao quadrado, aquela raiz foi embora. Então, ficou K sobre 0,500 quilogramas. Agora, esse 0,500 vai multiplicando e a gente calcula, isola esse valor de K. 15876 vezes 0,5, que vai dar aproximadamente
79,4 Newton por metro. Essa é a nossa constante elástica. Na letra E, pede a velocidade máxima que esse bloco tem. Agora, a gente vai precisar agora analisar a expressão para velocidade que a gente viu ali nos slides na revisão. A expressão para velocidade que a gente viu lá é essa daqui, ó. V igual a menos ômega xm seno de ômega t mais φ. Essa é a expressão para a velocidade. Agora, eu quero a velocidade máxima. Vmax. Se eu quero a velocidade máxima, eu vou ter que pegar o valor máximo desse outro lado da igualdade. Aqui eu tenho o ômega, que é constante, que a gente calculou. A gente tem a amplitude, que é constante. E esse termo aqui, ó, o seno, que fica oscilando. Ele vai oscilar entre menos 1 e 1. Então, se eu quero o valor máximo dessa função, eu vou ter que usar o valor máximo do seno. E o valor máximo do seno tem que ser igual a 1. Então, a minha velocidade máxima aqui em módulo, já vou até usar módulo aqui, vai ser ômega xm. E agora a gente só vai substituir os valores aqui. O ômega nós calculamos ali na letra C, que deu 12,6 radianos por segundo. E a amplitude, o problema fornece no enunciado para a gente. É igual a 35 centímetros. Transformando para metros, divide por 100, a gente vai ter aqui 0,350. E agora a gente só multiplica isso daqui. 12,6 vezes 0,350. E nós vamos ter aqui 4,4 metros por segundo. Dessa forma. Certo? E por fim, na letra F, nós queremos o módulo da força máxima que a mola exerce sobre o bloco. Então, olha só. A força que a mola exerce sobre o bloco é dada pela lei de Hooke, essa daqui. F é igual a Kx. Se eu quero calcular a força máxima, notem que essa força ela varia com o x, e esse x é deformação. Se eu quero calcular a força máxima, eu preciso usar o x máximo. E o x máximo é justamente a amplitude. O K nós calculamos ali, deu 79,4 Newton por metro, vezes a amplitude. A amplitude que o problema fornece para a gente lá no enunciado, tá aqui, ó, é 0,35, que é a mesma que a gente usou aqui. Então, passo para metros também, 0,350 metros. Aqui esse M
vai embora com esse M, e a gente calcula o F máximo. 79,4 vezes 0,35, que vai dar 27,8 newtons. Dessa forma aqui. Pessoal, alguma dúvida? Entenderam bem os conceitos? Vamos lá, vamos resolver mais um exemplo aí, então. Só um pouquinho. Então, nesse outro exemplo aqui, nesse outro exemplo, a gente tem o seguinte. Um oscilador é formado por um bloco preso a uma mola. Aqui já dá a constante elástica da mola. Tá? Em certo instante t, a posição medida a partir da velocidade da posição de equilíbrio do sistema, a velocidade e a aceleração do bloco são x, vamos até anotar aqui embaixo já, os valores que a gente tem. A gente tem o K, 400 newton por metro. A gente tem o X, 0,100. Nós temos o V, 13,6 metros por segundo. E temos o A, menos 123 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aí pede para calcular a frequência de oscilação na letra A, depois na letra B a massa do bloco e na letra C a amplitude do movimento. Então vamos lá, a gente tem essas equações aqui, ó, que a gente viu lá no slide, para esse tipo de movimento. Nós temos x igual a xm cosseno de ômega t mais φ. Se nós derivarmos essa velocidade, como tem lá na revisão da agenda, ali no slide que a gente viu, a gente vai ter assim, ó, menos ômega xm seno de ômega t mais φ. E se nós derivarmos a velocidade, nós temos a aceleração. Ou derivarmos duas vezes a posição, então a gente vai ter assim, ó, menos ômega quadrado xm cosseno de ômega t mais φ. Se nós olharmos, a gente volta aqui a ter um xm cosseno de ômega t mais φ. Ou seja, se a gente comparar essa primeira equação com essa daqui, esse daqui, ó, é justamente o x. Então a gente pode também ainda escrever que a aceleração é igual a menos ômega quadrado x. E agora vamos lá. Na letra A, nós queremos calcular a frequência, o F. Eu sei que a frequência está relacionada com a frequência angular, ômega igual a 2πf.
Então, se eu calcular a frequência angular, eu consigo calcular a frequência. Por onde que eu vou calcular a frequência angular? Por essa equação aqui, ó. Eu tenho a aceleração, tá? Eu tenho o x e eu calculo esse ômega aqui. Então, vamos lá. Nós temos A igual a menos ômega quadrado x. A aceleração deu menos 123 metros por segundo ao quadrado. O ômega é o que eu quero. E o x é igual a 0,100 metros. Então, esse menos vai embora com esse menos. Então, vou ter 123 metros por segundo ao quadrado, dividido por 0,100, igual a ômega ao quadrado. Ou seja, ômega vai ser igual a raiz quadrada de 123 metros por segundo ao quadrado, dividido por 0,100. Então, 123 dividido por 0,100, raiz quadrada, vai dar 35,1. Radianos por segundo. Só que cuidado, aqui nós calculamos a frequência angular e nós queremos a frequência. Então agora eu preciso voltar nessa equação aqui, ó. Então, temos que ômega é igual a 2πf. Então o ômega é 35,1 rádio por segundo. E aqui o F. A frequência vai ser 35,1 dividido por 2π. E vamos ter 5,6 Hz. Essa é a frequência. Tá? Na letra B, nós queremos calcular a massa do bloco. Agora a gente tem a constante elástica, a gente tem a frequência angular aqui, e a gente pode calcular a massa do bloco por meio dessa equação aqui, ó. Ômega é igual a raiz quadrada de K sobre M. Ômega nós calculamos ali, ó, deu 35,1. Rad por segundo. O K, o problema fornece para a gente, lá no enunciado, ele diz que é 400 newtons por metro. E o M é o que nós queremos calcular. A exemplo do que foi feito anteriormente, a gente vai levar os dois lados da equação ao quadrado para mandar essa raiz embora. Então, eu vou ter 35,1 ao quadrado, que vai dar 1.232. Rad quadrado por segundo ao quadrado.
Quando eu elevar aqui, essa raiz vai embora, fica só 400 newton por metro, dividido por m. Ou seja, m vai ser igual a 400 newton por metro, dividido por 1.232,0 rad quadrado por segundo ao quadrado. Então, 400 dividido por 1.232 vai dar 0,32 quilogramas, ou 320 gramas a massa. Tá. E por fim, na letra C, essa dá um pouquinho mais de trabalho. A gente quer calcular a amplitude do movimento, o xm. Tá? Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Essa daqui tem que ter uma sacada um pouquinho mais. Tem que ficar esperto. Tá? Então, na letra C, nós queremos calcular o xm. Isso daqui. Então, a gente tem o seguinte, ó. Nós temos essas equações. X igual a xm cosseno de ômega t mais φ, e V igual a menos ômega xm seno de ômega t mais φ. O nosso problema é que a gente não conhece isso que está aqui dentro. Ó. A gente não conhece isso daqui. Então, a gente precisa eliminar esse cosseno e esse seno. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos elevar essas equações, os dois lados dela, ao quadrado. Tá? Então, quando eu elevar aqui, ó, x ao quadrado, vai ficar x quadrado. Quando eu elevar xm ao quadrado, vai ficar xm ao quadrado. Quando eu elevar cosseno ao quadrado, vai ficar cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou elevar essa equação, os dois lados ao quadrado. Então vai ficar v quadrado. Esse menos vai ficar mais, porque eu vou levar ao quadrado, então vai ficar ômega ao quadrado. Xm ao quadrado. Seno ao quadrado de ômega t mais φ. Para facilitar um pouquinho, eu vou passar esse ômega quadrado para cá dividindo. Então vai ficar v quadrado sobre ômega quadrado igual a xm ao quadrado seno ao quadrado de ômega t mais φ. E agora eu vou ficar com um sistema de equações aqui. Ó. Olha o sistema que eu tenho. Eu tenho x quadrado igual a xm ao quadrado cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. E eu tenho v quadrado sobre ômega ao quadrado igual a xm ao quadrado seno ao quadrado de ômega t mais φ. E eu vou resolver esse sistema. Para isso, eu vou somar os dois lados da equação. Essas duas equações.
Então vamos somar. Vou somar esse lado e depois o outro. Então vou ter x quadrado mais v quadrado sobre ômega quadrado. E vou somar aqui o outro lado. Xm ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t mais φ, mais xm ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t mais φ. E agora eu vou colocar esse xm ao quadrado em evidência. Então aqui eu vou ter cosseno ao quadrado de ômega t mais φ, mais seno ao quadrado de ômega t mais φ. Lá no cálculo a gente aprende que isso aqui é um dos teoremas fundamentais. Lá que a gente tem cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, tudo isso aqui é igual a 1. Então vai ficar xm vezes 1. Então vou ter x quadrado mais v quadrado sobre ômega ao quadrado igual a xm ao quadrado. Ou seja, o xm, que é a amplitude que eu quero calcular, vai ser igual a raiz quadrada de x quadrado mais v quadrado sobre ômega ao quadrado. E esses valores eu conheço. Agora a gente só substitui aqui. O x, o problema fornece para a gente aqui, ó. Opa. O x é 0,100. Então eu vou ter 0,100 ao quadrado. O v, o problema fornece para a gente também. E diz que é menos 13,6 metros por segundo. Então eu vou ter menos 13,6 metros por segundo. Tudo isso ao quadrado. Sobre o ômega ao quadrado. E o ômega a gente já calculou aí. O ômega, que nós calculamos, ele deu 35,1. Então a gente aqui vai ter 35,1 radianos por segundo, tudo isso ao quadrado. E agora a gente só resolve isso daqui tudo. Que vai dar 0,40 metros. Então essa é a amplitude do movimento. Certo? Essa dá um pouquinho mais de trabalho, né? Essa eu já fiz questão de resolver para vocês uma um pouquinho mais elaborada, mas que envolve, né, bastante vários conceitos da nossa disciplina. Pessoal, alguma dúvida? Todo mundo entendeu o que eu fiz ali?
Pode usar essa equação. Para amplitude, pode. Se você tiver aqueles valores de x, v quadrado e ômega quadrado, pode usar sim, Márcio, sem problema nenhum. Pode usar ela, tá? Não, Kleber, ela dá um pouco mais de trabalho, tá? Como eu disse, para ti não é uma questão, por exemplo, que eu colocaria lá na NP3, porque demora muito para resolver ela, né? Mas é importante que vocês saibam, porque envolve vários conceitos do que nós estudamos, enfim. Beleza? Pessoal, vou abrir agora, caso alguém tenha alguma pergunta de alguma agenda, algum questionamento, fiquem à vontade. Ah, não, tranquilo, Márcio, sem problema. Ah, beleza então, Kleber. Não, essa 3, a agenda 3, ela pega um pouquinho mesmo, Márcio, porque envolve alguns conceitos ali que, que geralmente, né, fica um pouquinho mais difícil de entender, mas assim, ó, a gente está na metade dessa agenda, né? Então, façam a tarefa lá para enviar, né? Qualquer dúvida, me mandem mensagem lá no fórum, pode mandar mensagem direta também, enfim, tá? O importante é que a gente consiga fazer essa agenda tirando as dúvidas e que fique um negócio que vocês consigam realmente entender. Então, qualquer dúvida, por favor, me comuniquem. Certo? Pessoal, então a gente encerra por aqui, tá? A gente vai ter mais 2 encontros, se eu não estou enganado, já está agendado, e daí conforme vai chegando próximo, a gente vai comunicando vocês, tá? Vai ser publicado na agenda em que vai ter, e também eu envio lá no fórum para lembrar vocês. Certo? Pessoal, então um bom final de semana para vocês. Se cuidem. Obrigado pela presença na aula de assessoramento. E como eu disse, qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau.